O programa Redação no Ar vai falar agora sobre educação, uma pauta que é muito importante, até porque o governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou o resultado do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul, que foi aplicado em toda a rede pública entre 17 e 27 de outubro de 2022. E esses resultados, eles chamam a atenção. E não são de forma positiva, são números que preocupam, e a Stefane Esquereschi, que é a secretária adjunta da Educação, esteve participando da reunião da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a ANVAT, no dia 18 de maio, em Estrela, e trouxe um pouco mais de detalhamento sobre esses dados em relação ao Rio Grande do Sul como um todo. E para falar sobre o assunto, a gente vai falar dos dados estaduais, mas também trazendo aqui para a realidade do Vale do Taquari. A produção convidou a assessora pedagógica do ensino fundamental da terceira Coordenadoria Regional de Educação, a Fabiana Leblin, e também a assessora pedagógica do ensino médio da terceira CRE, Regiane Malman. Muito bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. É sempre bom vir e falar sobre educação, né? E também esclarecer alguns dados referentes à nossa coordenadoria. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Fabiana, também conosco. Bom, o que a gente pode falar? Pegando primeiro esses números macros, números do Estado, porque quando eu tomei ciência desses dados, me chamou a atenção, impactou, porque a gente imagina que quando os alunos eles estejam estudando, eles estejam conseguindo, vamos dizer, captar, pegar aquilo que o professor está passando e ter a informação para seguir adiante no seu ensino. Mas muitos deles estão até passando de ano, só que bem abaixo, com o conhecimento daquilo que deveria ser o mínimo exigido. Vamos trazer esses dados e de que forma que está acontecendo isso, né? Como eles, mesmo passando de ano, eles não têm o conhecimento que seria o ideal. Bom, quando a secretária adjunta Stefane trouxe os dados na reunião, ela trouxe como um estado, não fazendo ali uma divisão entre o município e o estado, né? São dados do estado do Rio Grande do Sul, de escolas públicas. E ali, nesse sentido, nós trabalhamos com mais de 2.000 escolas, 51.203 professores, né? E 720 mil matrículas. E nós sempre começamos assim, trazendo um pouco primeiro a realidade da terceira coordenadoria, para entender um pouco que contexto é este que se fala hoje em avaliação e dados sobre estas avaliações, né? E depois, sim, quando a Fabiana vai falar especificamente mais dos dados, SAERS, então ela traz inicialmente os dados do Estado e da nossa coordenadoria, da nossa regional. E para que se tenha, assim, esta ideia, nós sempre temos um montante de 82 escolas estaduais, que engloba 32 municípios, né? E num total de 19.500 matrículas, sendo estas 9.697 matrículas do ensino fundamental, 8.505 matrículas do ensino médio, e nós ainda temos matrículas do curso normal, da educação profissional e da EJA. Então, e ainda escolas com diferentes modalidades. Nós temos 4 escolas que ofertam educação infantil ainda, nós temos 4 escolas que ofertam o curso normal, nós temos escolas que ofertam a educação profissional, a EJA, como já mencionado, e também nós temos ainda a questão das escolas, 3 escolas indígenas e 16 escolas do campo. Então, quando você faz uma avaliação e você não é linear, você tem diferentes realidades e diferentes públicos a quem é destinada esta avaliação, né? E a questão no Estado hoje, esta organização, nós temos avaliações que são internas e avaliações externas. A avaliação diagnóstica da escola é aquela que o professor, a cada ano, no seu componente curricular, na sua disciplina, ele organiza para verificar qual é as habilidades essenciais que os alunos estão aptos para iniciar, então, o seu ano letivo. E daí nós temos avaliações da mantenedora, que é a avaliação diagnóstica, o avaliar é TRI,
que ela é realizada com o público do 2º ano, do 5º ano, do 9º ano, do 3º ano e das séries do ensino médio, que é a avaliação SAERS, que é esta avaliação que os municípios fizeram e o Estado fez, que a Fabiana vai falar logo em seguida um pouco mais. E nós temos também a avaliação de fluência, que ela é através da mantenedora, da SEDUC, na qual é verificado qual é a questão da leitura com os 2º anos do ensino fundamental, com os pequenos. E, além disso, a principal avaliação externa é a avaliação que nos dá o IDEB, então, que cruza 2 dados também. Ela vai cruzar a questão da aprovação e reprovação e com o SAEB, que é o Sistema de Avaliação das Escolas Federal, é o Sistema Federal, né? Então, nesse sentido, nós temos vários índices que vão cruzar, né, para que se tenha, então, o escopo do Estado. E quando se fala deste IDEB, em relação à 3ª coordenadoria, nós temos um comparativo de 2019 e 2021, que foi após a pandemia. E o SAERS, ao qual a secretária adjunta Stephanie trouxe, é do SAERS, que é 2022. Então, a gente traz um pouco desse comparativo. E as escolas de abrangência da 3ª coordenadoria, elas tiveram um índice maior ou igual no IDEB de 2019 e 2021. Por exemplo, os anos iniciais. 2019 foi 6,3. Em 2021, 6,3. Ele estava acima do federal e do estadual. Os índices dos anos finais, ele ficou 4,9 em 2019 e 5,6 em 2021. Ele teve uma elevação. E o ensino médio, ele teve 4,6 em 2019 e 4,8 em 2021. São dados que nos preocupam, claro, mas ainda, embora nos tragam um índice superior à meta federal e nacional, mas ainda há o que ser realizado, né? E isso foi confirmado através desta avaliação do SAERS em 2022. Porque daí fica claro quais são os nossos pontos que nós devemos fazer interferência, né? Dentro dessas séries, desses anos que realizaram esta avaliação. E de todas essas avaliações, a gente já tem um recorte desses 32 municípios da 3ª CRE, mais focado aqui no Vale do Taquari, e trazer um pouco dessas porcentagens, desses números também. Sim. Então, iniciando pelo SAERS, né, que é o Sistema de Avaliação do Estado do Rio Grande do Sul, a participação da nossa região, né, mas sempre trazendo comparativo com a rede pública estadual, né? Então, no estado, teve 74% de participação. Então, da nossa coordenadoria, né, abrangendo os 32 municípios, temos 90% de participação do ensino fundamental, né, abrangendo o 2º, o 5º e o 9º ano, e no ensino médio temos 80% de participação. Então, chegando aos resultados, né? Resultados do SAERS do 2º ano em língua portuguesa da rede pública. Então, pública sempre se refere a municípios e estados. Isso é né? importante, não é apenas a rede estadual, Isso rede aí. municipal e rede estadual. Isso aí. Okay. Então, em todo o estado, tivemos 46% de aprendizagem inadequada e 54% de aprendizagem adequada. Reportando a nossa região, né, a 3ª coordenadoria, tivemos 34% de escolas no nível básico, 54% de escolas no nível adequado e 12% de escolas no nível avançado. Isto em língua portuguesa. Agora, a mesma turma, 2º ano do ensino fundamental, no componente de matemática, né, no estado tivemos 42% de aprendizagem inadequada e 58% de aprendizagem adequada. Nos reportando a nossa região, a 3ª Coordenadoria Regional de Educação teve no nível básico 26% das escolas, 54% das escolas no nível adequado e 20% das escolas no nível avançado.
Dando sequência, então, no 5º ano de língua portuguesa na rede pública do nosso estado, tivemos 49% de aprendizagem inadequada e 51% de aprendizagem adequada. Trazendo para os nossos dados da nossa coordenadoria, tivemos 34% de escolas no nível básico e 66% de escolas no nível adequado. Na matemática do 5º ano, na rede pública, dados do Estado, temos 63% de aprendizagem inadequada e 37% de aprendizagem adequada. Na nossa região, terceira coordenadoria, temos 3% de escolas no nível abaixo do básico, 51% no nível básico e 46% das escolas no nível adequado. Percebo, então, não temos um único dado, né? Porque os dados são sempre divididos por etapa e separados nos componentes de língua portuguesa e matemática, né? Temos ainda o 9º ano em língua portuguesa da rede pública, dados do Estado, 70% de aprendizagem inadequada e 30% de aprendizagem adequada. Da nossa coordenadoria, temos no nível básico 86% e no nível adequado 14%. Por que no estado é inadequado e adequado e aqui na região é um pouco diferente, não tem o inadequado? Não, né? na verdade tem o mesmo nível, só para não ser tantos números, né, que ao vivo é mais difícil de acompanhar, mas eu poderia dizer 21% no estado estão abaixo do básico, 49% estão no nível básico, que daria os 70%. Né? E é o inadequado. Isso, inadequado. Então, 26% estariam no nível adequado e 4% no nível avançado, que daria ali os 30%, né, que eu coloquei. É mais para, senão muitas informações é difícil do ouvinte conseguir acompanhar. Talvez a gente poderia trazer no estado inadequado e adequado, mas na região também inadequado e adequado, para ficar na mesma... Sim. Até para ter um comparativo. Uhum. Então, no 9º ano de língua matemática, na rede pública estadual, teremos 80% de aprendizagem em nível inadequado, 12% no nível adequado. Então, na nossa coordenadoria, teremos 96% de escolas no nível inadequado e no nível adequado, 4%. Isto? Porque temos ali 89% de escolas no nível básico, né? E no ensino médio, então, Regi? No estado, como o ensino médio ele ficou entre o abaixo do básico e básico, então nós optamos por não fazer a classificação do adequado e inadequado, mas sim já porque em muitas situações nós não temos avançado. Então, eu vou aqui, depois eu quero retomar um pouco a questão desses 4... Sim. As 4 divisões, né? Uhum. Então, no estado, abaixo do básico, nós temos 38%, no básico, 35% e no adequado, 27%. E nós não temos avançado na língua portuguesa, né? O que nós temos na terceira coordenadoria de educação? 5 escolas abaixo do básico, nós temos a porcentagem de 13,5%. No básico, 83,7%. E no adequado, 2,8%. Então, o inadequado, ele seria abaixo do básico e puxando o básico ainda. E o que seria adequado, seria o próprio adequado e o avançado, né? E nesse sentido, assim... Na matemática, daí sim, os resultados são mais preocupantes, porque nós temos a avaliação no terceiro ano do ensino médio. Então, ele traz uma etapa consigo, né? E tudo que ele desenvolveu durante o primeiro e segundo é o terceiro, então é onde ele supostamente estaria finalizando a sua educação básica, a sua aprendizagem, né? E em matemática, nós temos 66% abaixo do básico no estado, 36% no básico. Na coordenadoria, nós temos abaixo do básico 60% e o básico 40%. Então, é onde nós vamos nos deter
para fazer as estratégias em relação às habilidades que necessitam ser retomadas, né? E os trabalhos é em relação a todos aqui, né? Uma retomada, já há estratégias, mas principalmente na matemática do terceiro ano do ensino médio. Porque assim como o Estado apresentou resultados preocupantes, né? E a secretária dizia isso na sua apresentação, também a terceira coordenadoria segue este sistema e fica também apresentando dados um pouco mais baixos, embora sejam mais altos que o Estado, né? E só para esclarecer um pouco, ele é dividido em quatro divisões. Abaixo do básico é quando nós falamos naquela recuperação das competências e habilidades que não foram desenvolvidas ainda. Quando nós falamos no básico, é onde ele apresenta um processo inicial de desenvolvimento dessas habilidades. Quando nós falamos no adequado, é porque ele já tem desenvolvido as habilidades essenciais. E no avançado, ter desenvolvido e conseguir explorar sobre essas habilidades essenciais. No Estado, nós trabalhamos hoje com matrizes de referência para cada ano série e a questão das habilidades essenciais. Então, só para ir numa visão geral, das nossas 82 escolas da terceira coordenadoria, 23 escolas tiveram algum resultado abaixo do básico. Destas, 20 escolas são do terceiro ano do ensino médio em matemática. 5 escolas são do terceiro ano do ensino médio em língua portuguesa. 1 escola do quinto ano em matemática, 3 escolas no nono ano em matemática. Então, quando a gente faz essa visão geral, de 82, 23 apresentarem abaixo do básico, nos parece razoável, mas... Arredondando 25%. Então, fica acima ainda dos índices do Estado. Mas, contudo, é um dado relevante e que precisa, sim, ser trabalhado, né? E já se iniciou isso com as escolas. E são reflexos da pandemia ou já eram esses dados antes da pandemia? Como que vocês avaliam essa situação? Nós vínhamos já com o Rio Grande do Sul, vinha com os dados já trazendo uma certa preocupação, mas que foram agravados durante a pandemia. Sim, né? Isso trouxe o IDEB de 2021. O que não houve, pelos dados que eu trouxe antes, um reflexo tão preocupante da terceira coordenadoria. Mas o SAERS 2022, esta avaliação do Estado do Rio Grande do Sul, ela demonstrou que os índices, eles não caíram, mas eles ficaram estagnados. Então, Estado se manteve. E a terceira CRE melhorou? Os índices acima, sim, sempre. Em relação ao ano de 2000 e... No IDEB, em relação a 2019 e 2021, sempre maiores que os índices federal e estadual. E o SAERS não tinha antes? O SAERS, sim, só que ele agora está com uma nova perspectiva, porque a partir de 2022, ele traz os municípios junto. Né? Pois é, e falando em municípios, Fabiana Leblen e Regiane Malman, representantes da terceira Coordenadoria Regional de Educação. Tem algum município que se destaca positiva ou negativamente aqui na nossa região, dentre dessas 23 escolas aí que ficaram com resultado abaixo, ou daqui a pouco aquelas que representaram também o positivo, né, os bons exemplos? Nós não fizemos nominal, até porque vai ser todo um trabalho realizado com essas escolas, né, nesses municípios. Algumas dessas escolas, nós temos a única escola de ensino médio do município, né? Então, a partir de agora, a gente vai começar... já a primeira ação foi fazer uma reunião de estudo com todas as escolas, chamadas oficinas, para que se trabalhasse e visualizasse esses dados, né? E, a partir dali, cada escola hoje tem que ter um plano de ação em relação aos dados dessas avaliações, que é o que nós chamamos do plano de avaliação.
Para a equidade das aprendizagens, né? É escola por escola. Isso. A CREA vai lá junto, organiza, mas é cada escola que faz o seu A plano partir- de acordo com a sua avaliação. realidade. Isso aí. Ok. A partir daí, então, elas estão nesse momento, elas vão finalizar no final do mês este plano de ação e, claro, a segunda etapa é o acompanhamento, né? A partir das reuniões com seus, primeira equipe diretiva, depois com seu grupo de professores. Nós temos incentivado muito o trabalho por área de conhecimento. Que, então, as habilidades essenciais, muitas vezes, elas não são só da história, geografia, das áreas humanas. Assim como também das áreas da linguagens, né? Nós temos a arte e a educação física que perpassam e trabalham juntos para que esses índices melhorem ao longo do ano letivo e para que o aluno alcance, então, o sucesso, né? Ao final da sua etapa de ensino. Já estão previstas outras avaliações ali na frente para vocês verem se esse plano que vai ser aplicado agora ali na frente vai ter resultado ou isso depende do Estado determinar? Como é que funciona? Há outras avaliações, sim, diagnósticas, Sim. né, que serão feitas logo ali na frente, sim. E há um outro determinante no Estado que nós chamamos de escolas prioritárias. E quando nós juntamos os dados das avaliações, IDEB, Fluência, SAERS, nós teremos em torno de 43 escolas prioritárias, que farão, então, este trabalho mais... esse acompanhamento mais intensificado e este trabalho, esse plano de ação, ele deve estar voltado para essas habilidades, né? Para que a gente consiga resgatar e para que se consiga, então, que o aluno consiga, no próximo ano em curso, acompanhar os seus estudos. Porque muitos estão passando de ano, mesmo estando ali no nível básico, ou daqui a pouco um pouco abaixo, porque uma coisa é a avaliação estadual, né? Outra coisa é no dia a dia. A gente até tem um levantamento que foi feito junto à CRE, de que 1.181 alunos acabaram reprovando no ano de 2022, né? Teve até um sistema de recuperação, quase metade passou, metade ficou. Né? E no total, o índice foi de 93,85% de aprovação. Então, quer dizer, muitos dos alunos estão com avaliação no SAERS, né, abaixo, mas estão passando de ano. Isso é uma realidade também, né? O que acontece no Rio Grande do Sul, que nós temos, e culturalmente isso vem se verificando pelos dados que o IDEB mostra, que ele cruza justamente os dados do SAEB e da aprovação e reprovação, é que existe uma cultura de reprovação. Se nós olharmos qual é os índices do estado do Rio Grande do Sul, ele está acima dos outros estados. Mas o que acontece, levando em considerações várias situações, mesmo da pandemia também, que esse sistema de recuperação ele foi importante. Não só na questão passar ou não, mas nas questões dos alunos de terem essas habilidades essenciais. No mínimo, as habilidades, porque eles reprovaram. Tu trouxeste o dado, né? É de 1.199. Isso. Dos 2.398 alunos que ficaram nos estudos de recuperação entre períodos, 2022 para 2023, nós tivemos a reprovação de 50%. Né? Então, houve reprovações, mas também houve um trabalho muito específico, intensivo das escolas, com planejamento, para que conseguisse resgatar as habilidades essenciais desses alunos. Então, se nós temos uma reprovação hoje, no qual no estado do Rio Grande do Sul tem um índice elevado, comparado aos demais estados, ela ocorre, né? Mas nós ainda temos que trabalhar, sim, as questões de aprendizagem e o quanto ele está galgando sucesso nessas aprendizagens, né? Que se traduz a aprovação ou reprovação. E algo que tu trouxeste, que são esses estudos de recuperação, que também foi um início, foi uma estratégia, e agora nós temos a avaliação, a recuperação contínua, que ela vai ser, ao longo dos trimestres ela já ocorre, mas também haverá nós temos 3 trimestres, ao final do trimestre uma retomada, que nós estamos chamando então deste período de estudos de recuperação contínuo, no qual o aluno também vai poder retomar as habilidades a qual ele não conseguiu ainda compreender, né? Muito bem. Fabiana Leblen, assessora pedagógica do Ensino Fundamental,
e a Regiane Malman, assessora pedagógica do ensino médio da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, que tem a sua sede em Estrela, que abrange aqui 32 municípios do Vale do Taquari. Em termos de escolas, são 82 escolas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na programação da Rádio Independente e uma boa semana. Obrigada, igualmente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.